Graças a Deus, que maravilha. Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos de veras alegres nesta noite, por esta felicidade. Toda honra e toda glória seja dado ao nome do Senhor Jesus para todos sempre. Amados, nós estamos com um tema muito interessante, que fala sobre ser cheios do Espírito Santo, né? E este versículo de número 31, que eles tomaram como base, como chave, ele diz assim: tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciava com ousadia a palavra de Deus. Que coisa linda, né? Todos foram cheios do Espírito Santo e falavam com ousadia a palavra de Deus. Muito bem, queridos irmãos, ser cheio do Espírito Santo é algo maravilhoso, sublime, e que cada crente deve ter este interesse de ser cheio do Espírito Santo. Porque uma coisa é você ser batizado no Espírito Santo, e outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que todos eles foram cheios do Espírito Santo. Tendo eles orado, moveu-se o lugar. Meu Deus, que poder tremendo existe na oração. Há um poder muito grande vindo da parte de Deus por meio da oração. Nós ouvimos muitos milagres contados na palavra de Deus por vida de homens que alcançaram por meio da oração. Esse texto aqui ele nos fala a respeito de um milagre que Pedro e João fizeram, o paralítico da Porta Formosa. Como diz a santa palavra de Deus, muito interessante esse milagre de um homem que estava ali no templo todos os dias, esperando receber uma esmola. A água quis errar o caminho aqui. E ele estava todos os dias no Santo Templo ali, porque naquele lugar vinham os irmãos orarem, se reunirem. E de vez em quando aparecia um crente que tinha uma determinada condição, dava uma moedinha, dava outra coisa. E ele estava ali todos os dias no templo, esperando a esmola. Acho que a fé daquele homem já tinha até se acabado em relação ao milagre. Eu acho que ele estava crendo mais era nas moedas que vinham mesmo, de tanto tempo que estava por ali. Porque a Bíblia diz que era já quase 40 anos esse homem, quando eles operaram este milagre. E naquele dia, para a surpresa dele, vem Pedro e João, como eles haviam de costume, a orar ali naquele santo templo, juntamente com a igreja, entraram ali para oração. Chegando ali naquele lugar, encontraram aquele paralítico que estendia as mãozinhas para eles, pensando em receber uma esmola das mãos daqueles homens. Mas Pedro com João, fitando os olhos nele, disse uma palavra tão interessante. Disse: nós não temos prata nem ouro. É interessante que crente geralmente sempre anda liso mesmo, né? Principalmente naquela época. Mas a gente sempre tem o que é mais valioso do que a prata e do que o ouro. Todas as programações em que nós fazemos, que a igreja faz, o esforço de cada um dos pastores,
às vezes até dá uma impressão que é condição que a pessoa tem. E não é, irmãos. Tudo é feito pela fé. E na hora o Senhor estende as mãos e opera de uma forma maravilhosa, porque o nosso Deus não nos deixa desamparado. E aqueles homens, quando chegaram ali naquela hora, não tinham talvez uma boa aparência, até porque eram analfabetos, todos dois, desletrados, indoutos. E eram umas pessoas que realmente esperavam pela graça divina, pelo poder divino, para poder lhes falar alguma coisa. Então não tinham um bom parecer aqueles homens. Mas com eles estava a palavra de Deus. Chegando ali naquela hora que ele estendeu as mãos para eles, eles disseram: nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E a Bíblia diz que imediatamente aquele homem, seus pés se firmaram e ele já entrou dentro do templo, glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Eu imagino o tamanho da alegria daquele homem. Era muito grande. E ele se apegou-se a Pedro e a João, de uma tal forma que não se apartava deles, porque tinha alcançado das mãos do Senhor aquele grande milagre em sua vida. Mas é bom entender que em tudo quanto nós realizamos a obra de Deus, passamos a pagar um preço. E muitas vezes as pessoas até ficam perguntando assim, porque não tem tanto milagre no nosso meio, quando as coisas talvez seja porque nós não busquemos o suficiente. Mas segundo lugar é porque quando se começa a operar milagre, aparece também muita perseguição, inveja, tanta coisa, e foi isso que aconteceu exatamente com os dois homens. Não só com Pedro e João, mas também com nosso amado irmão Paulo e Silas, quando tiveram aquela visão uma noite, e o anjo, um ser aparecia para ele e dizia: atravessa a Macedônia e nos ajuda. E eles chegaram naquela cidade, onde tinha uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, e adivinhava, e com o seu adivinhar, ela dava grandes lucros aos senhores daquela cidade. E Paulo e Silas passando por ali também, ela olhou para eles e disse: esses homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E Paulo e Silas, conhecendo na hora, talvez fosse nos dias de hoje, há muitos pregadores que pregam à base de elogios, com certeza eles teriam saído daquele lugar muito alegre, muito feliz, porque era uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, então não tinha nem como contestar que realmente eles eram homens de Deus. E ela dizia o tempo inteiro: esses homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Paulo olhou para Silas e disse assim: é o diabo que está na vida dela, Silas. Vamos ter que dar um jeito nesse negócio aí. Isso é mesmo, Paulo? Nós vamos ter que fazer alguma coisa. Vamos repreender esse demônio dela. E foi isso. E aí, quando ela falou novamente, Paulo e Silas repreenderam o demônio. E ela caiu, o demônio foi expulso da vida daquela mulher. E agora ela não adivinhava mais, mas eles pagaram um grande preço por aquele milagre. Ela ficou curada, mas eles dois foram parar em uma prisão, em um cárcere horrível. Mas o mesmo Deus que deu e dá autoridade para nós orarmos pelos enfermos e eles serem curados, libertos de qualquer enfermidade, é o mesmo Deus que dá autoridade para também na perseguição a gente sair
dela, porque o Senhor é aquele Deus que nos mete na aflição, que nos mete na tribulação, mas também nos tira de lá, porque Ele é maravilhoso e a sua misericórdia estende-se de geração em geração. E era interessante, eles levavam aquela mulher a um determinado lugar e prendiam as mãos dela para trás, amarrava a cabeça dela, era uma escrava. E os gregos daquela época, voltando para os dias de hoje, ao chegar naquele ambiente, as pessoas diziam, olha, aqui existe nós, eu digo já, quantos filhos o senhor tem, que família o senhor é, eu digo tudo, a gente consegue já. O camarada não tem como, vamos fazer uma aposta, bora fazer uma aposta. E vedava os olhos daquela mulher, e aí perguntava para ela, o cara à distância, esse homem tem quantos filhos? Ela dizia, aonde é que ele mora? Tal parte, dizia tudo. Aí o cara é mesmo, e perdia a aposta. E os homens enricavam às custas daquela pobre mulher, mas nela havia um espírito maligno que aprisionava. Eles não entendiam o tamanho do mal que aquele demônio fazia a ela, mas para eles trazia lucro. Mas Paulo disse, é essa vida que nós temos que salvar. A gente vê o tamanho do amor que aqueles homens tinham pelas vidas, pelas ovelhas perdidas, pelas pessoas que estavam aprisionadas. E é isso que o Senhor quer também da igreja hoje, tanto dos obreiros, como das nossas amadas irmãs, as irmãs que tem aqui no campo de Xeramubim, que faz visita, não para de visitar, minhas filhas, vocês não têm noção do tamanho das maravilhas que Deus está operando por meio de vocês. Essas mulheres encorajadas, esses obreiros que às vezes, coitados, estão aflitos, angustiados, mas de repentemente, para surpresa deles, Jesus, se tivesse alguém que trouxesse uma palavra de ânimo, de alegria para mim, aí chega alguém aos ouvidos, tem uma pessoa endemoniada lá, vamos lá, dentro do fogo, e você vai, tem que ir. Eu aqui, graças a Deus, no Bandabuiú, clama logo pelo Carlos Júnior, ô Bigá, chama lá, esse bonito aqui, fica de pé aí. Olha, coisa linda, Pronto, sempre, toda hora, qualquer hora da madrugada, aí lá, empurra ele. É difícil chamar ele para comer uma galinha caipira bem cozidinha, mas é demônio, bota o Bigá para cima. Lá o pobre do Carlos Júnior. E Deus tem dado graça a ele de uma forma tremendamente gloriosa, muitas vidas são libertas em o nome de Jesus Cristo. E às vezes, os outros ficam com raiva, às vezes até crente também fica com raiva da gente, quando você faz a obra do Senhor. E Paulo não se incomodou com Silas, foram parar na prisão. Mas eu quero dizer para vocês que a meia-noite foi que Deus visitou ele. Pode ser que meia-noite hoje Deus nos visite. Não tenha calma aí que vai dar certo. E aí então eles ficaram presos naquele cárcere ali. Pegaram ele, esconderam um cárcere profundo. E eles ficaram lá. E ela livre. Acredito que Silas tenha olhado para ele e disse, Paulo, mas que negócio foi esse que nós fizemos? Pense numa oração essa que nós fizemos. Nós agora estamos arrumados. Isso é eu que penso assim. E agora, o que nós vamos fazer? E ele lá, no escuro, tinha luz, não tinha nada. E eles dois lá presos, amarrados, com as cadeadas, algemas nos pés. Mas ele olhou para ele e disse, rapaz, é o meio que tem, vamos cantar, vamos fazer alguma coisa. Tanto tempo que a gente está aqui pensando em como sair daqui, não vai adiantar, vamos cantar. E começaram a abrir a boca pela meia-noite. E começaram a exaltar ao nome do Senhor. Glória a Deus. O louvor de Deus nas nossas vidas muitas vezes faz a diferença. Oh, bendito é o nome do Senhor. E eles começaram a cantar, cantando, como se tivesse numa congregação cheia. Sabe aquele índice? Eles disseram, vamos cantar, terminava. Paulo, vamos cantar aquele outro, são os dois ali, canta. E cantaram com tanta alegria. Aí o Senhor lá dos altos céus ouviu o louvor e disse, olha aí onde é o louvor maravilhoso, é Paulo e Silas que está lá na prisão. Glória a Deus, repreenderam o demônio, mas os demônios prenderam ele lá, mas eles estão louvando ao meu santo e maravilhoso nome.
E Deus começou a se alegrar com aquele louvor que encheu o coração de Deus, e Deus enviou o seu anjo, e aqueles cadeados caíram por terra e eles ficaram soltos novamente para pregar a palavra de Deus. Com Pedro e João também não foi diferente. Ao operar este milagre, uma grande perseguição aconteceu na vida daqueles homens. Horrível. E era dos próprios sacerdotes, dos anciãos do templo. Começaram a perseguir, eles foram apresentados ao Sinédrio e começaram novamente a pregar a palavra. Com ousadia, a gente vê que, cumprindo-se os dias de Pentecostes, como falou a Thalita nesta noite, lá foram quase 3.000 almas que se converteram ao Senhor naquele dia. Pedro e João pregando, os mesmos desletrados também. Mas já nesse texto aqui a gente vê que na pregação deles foi 5.000 homens que se converteram ao Evangelho. É no meio da perseguição que Deus opera na vida do seu povo, na vida dos seus servos, na vida das suas servas. Mas tudo começa com a oração. E eles começaram a disposição do sermão, falando a respeito de Jesus Cristo, apresentando o tamanho do mal que os seus pais, seus familiares tinham feito a Jesus Cristo, o tamanho do amor que Deus tinha para com a humanidade, de enviar o seu Filho Jesus Cristo. Eu acho muito bonito o sermão de Pedro e de João, que era um sermão histórico. Eles apenas contavam a história e mais nada. Não tinha babado em suas pregações. Era só uma história. E ele disse: varões e irmãos, por que vocês estão a nos perseguir? Olhar o tempo inteiro para nós, como se nós tivesse alguma coisa, ou se este milagre que aconteceu foi pelas nossas próprias mãos, foi pelas nossas capacidades, e não foi. O que aconteceu na vida deste homem aqui foi exatamente aquele Cristo que vocês não deram valor quando ele passou pela terra, quando ele anunciava o seu reino, quando ele falava do amor de Deus. Aquele Jesus tão maravilhoso que vocês não entenderam o chamado dele. Ele veio para os que eram seus e seus não receberam. Sim, pois foi ele mesmo que condenaram, maltrataram e levaram ele até o madeiro e penduraram ele em uma cruz. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E é esse Jesus mesmo. Agora ele já não está mais aqui em carne. Isso é muito interessante, porque Jesus Cristo é 100% Deus. Na época ele era 100% Deus, mas vestido de carne humana, para passar pela mesma situação, para passar pelas mesmas aflições que eu e você. E ele começou a expor a palavra, aquele sermão diante deles, e eles ficaram admirados, porque ouviram falar que aqueles homens nunca tinham ido à escola, que aqueles homens eles eram desletrados, mas eles se admiravam da sabedoria que Deus dava àqueles homens. E a Bíblia diz que eles começam a falar com Jesus aqui no versículo de número 23. E solto eles, porque soltaram eles das prisões, prenderam e soltaram. E solto eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhe disseram aos principais dos sacerdotes e o ancião. E ouvindo eles isto unânime, levantaram a voz a Deus e disseram: ó Senhor, tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, o mar
e o que nele há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisa vã. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilato e os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que é na tua mão e ao teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede-nos os teus servos, que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estende a mão para curar, e para que se faça sinais e prodígio pelo nome do teu santo filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Do Caramainjore Calabaxéria. Todos foram cheios do Espírito Santo. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que eles estavam. O que me chama a atenção, meus queridos irmãos, é que moveu-se o lugar, a Bíblia diz. Em outra tradução diz o lugar tremeu. Moveu-se é mudar. Moveu-se é se balançar, para poder Deus operar e vir um derramamento do seu Santo Espírito para com as nossas vidas. Se faz necessário que a gente se mova por meio da oração, ou tremer. Alguma coisa tem que vir em nós. Se mover aqui traz o sentido de muitas vezes se movimentar, ou sair exatamente desse estado inércia que muitas vezes a igreja se encontra. Muitas vezes nós nos encontramos para sair desse estado de paradez que nós estamos e entramos no estado de movimentação. Eu sei que avivamento ele não traz movimento, mas o movimento no sentido espiritual, ele produz avivamento. Sempre Deus tem dito em sua santa palavra: põe-te em pé e eu falarei contigo. Muitas vezes Deus quer falar com os seus servos, mas nós estamos parados. Precisa se mover. Você tem que fazer alguma coisa para poder Deus achar graça aos teus olhos. Glória ao nome de Jesus. Ontem à noite foi um derramamento do Santo Espírito de uma forma maravilhosa no culto de doutrina. Não pude pregar ontem à noite. Li um texto, Efésios 6:10, mas não pude pregar, porque veio um louvor ao meu entendimento e eu cantei. E depois que eu cantei ele, o Senhor falou ao meu coração: continua cantando, e eu continuei cantando, louvando a Deus, e Jesus começou a renovar o seu povo. Muita gente naquela noite vieram reconciliar-se com o Senhor, foi algo magnífico. Você tem que se mover. E tendo eles orado, moveu-se o lugar. Porque as nossas orações têm que mover o lugar. Glória ao nome de Jesus. Você sabia que nessa noite nós estamos aqui? O problema está porque muitos cristãos estão dentro da igreja, mas a sua mente não está dentro da igreja, porque o diabo conseguiu arrastar a mente de algumas pessoas e joga muitas vezes o corpo para dentro da igreja, mas a mente está lá fora, o coração está lá fora, o pensamento está lá fora. O que é que vai fazer depois do culto? Glória a Jesus!
A sua mente ainda não está dentro da casa de Deus, mas se a sua mente estiver dentro da casa de Deus, eu quero te dizer que o Espírito do Senhor vai falar contigo. Nós podemos tranquilamente puxar o céu para dentro da igreja. Nós podemos, como? Pelas nossas orações, pela nossa oração, pelo nosso clamor. Você pode prestar atenção que quando você clama com fé, as coisas mudam. Então a alegria vindo da parte de Deus não vai ser por meio de um pregador que vai ministrar a palavra. Somos cada um de nós que temos que atrair para nós a presença do Senhor. Senhor, eu quero chegar na igreja nessa noite e quero sentir a tua presença em minha vida. Você precisa fazer uma oração por você mesmo, para Deus remover de si a tristeza, o desânimo, a insegurança, a insatisfação, o dissabor, a deselegância, muitas vezes a inimizade ou coisa que ainda está dentro de nós, que precisa ser removida, e é removida pelo poder da oração. A partir do momento quando há em ti e em mim um coração quebrantado e contrito no sentido de receber o poder de Deus, aí Deus vai nos encher de uma forma tremendamente gloriosa. Aí você é cheio do Espírito Santo. Querido, crente sem Espírito Santo é a mesma coisa de uma abelha, mas sem ter mel. Crente sem o Espírito Santo é a mesma coisa de uma fonte, mas sem água. Crente sem Espírito Santo é a mesma coisa de uma flor, mas sem cheiro. Não tem cheiro, não inala perfume, não sente odor maravilhoso. Sabe por quê? Porque ele está sem o Espírito Santo. E muitas vezes nós clamamos muito Deus, Deus está corretíssimo. Muitas vezes nós clamamos a Jesus, tudo bem, está correto. Mas muitas vezes nós não clamamos pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é o amigo real. Jesus, ele disse para o Pai, disse para a igreja: eu voltarei para o Pai, eu tenho que ir. E se eu não for, ele não vai enviar o Consolador. Mas se eu for, ele vai enviar o Consolador. E o Consolador ficará com vocês para sempre. O Consolador é o Espírito Santo, que nessa noite já está ao lado de uma irmã, ao lado de um irmão, pedindo a chance a você, pedindo a oportunidade a você, porque ele quer te encher. E se ele te encher nessa noite, você pode até desmaiar no poder de Deus, mas nunca mais será a mesma pessoa. Espírito Santo, a expressão grega, significa pneumatium. Isso significa pressão que racha. Eu acho muito interessante, às vezes, quando eu chego, meu carrinho velho, no posto, está lá aqueles compressores grandes, e a gente joga o jato de ar no pito do pneu do carro, e quando você bota o pneu está lá embaixo, mas ele vai enchendo, e ele vai crescendo, e se você não botar o limite, ele vai papocar. O Espírito do Senhor também é nessa mesma expressão. Ele vai, mas você vai lá no compressor e você mede a quantas libras, é 26, é 28, é 31, é 42. Você digita a totalidade que você quer. Glória a Deus, se nessa noite a tua fé for muita, você recebe muita. Quem tem fé pouca, recebe pouco. Mas o Espírito Santo tem poder para encher toda a igreja e mover
nunca. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Seja cheios do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor falou esta palavra para Ezequiel. Ezequiel falou para aquele vale de vosso seco: eis que eu porei em vós, disse o Senhor, eis que eu porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e saberei que eu sou o Senhor vosso Deus, quando eu soprar sobre vós o meu Espírito, então vivereis. No dia de Pentecostes ninguém sabia o que era poder de Deus, porque até antes daquele dia o Espírito do Senhor era derramado de contragota na vida de cada um dos profetas. Davi era cheio do Espírito Santo, somente aqueles homens que os servos do Senhor iam lá, como Samuel e outros, e levavam o azeite em um vaso e derramava sobre a cabeça, e aquela pessoa ficava cheia do Espírito Santo. Um era cheio aqui, outro era cheio ali, mas era uma coisa difícil. Mas cumprindo-se o dia de Pentecoste, agora cumprindo-se a palavra que também o próprio Pedro fala lá. E Pedro, até aquele dia, desculpe-me, mas era um homem ignorante. Ele era um homem violento. Tanto é que no dia que ele andava com Jesus e o soldado partiu para prender a Jesus, para matar Jesus, Pedro sentou a espada na orelha dele, andando com Jesus, mas com a espada na cintura. Sentou a espada na orelha do soldado, que a orelha voou e caiu no chão. E Pedro, a lapada foi tão bonita que não atingiu nem os cabelos, nem a barra do paletó. Foi só para tirar a orelha. Ele disse: eu vou tirar só a orelha por enquanto, mas se tu se meter vai ser no outro canto. Ele não entendia o lado da coisa, era valente, era nojento, e disse para Jesus que dava vida por Jesus, e não deu. Ele negou para uma mulher, mas Jesus vai e pega aquela orelha, talvez dá um assopro na terra, que estava na orelha daquele soldado, e joga lá no ouvido do cara que estava só o oco, meteu a orelha novamente no ouvido dele, e talvez tenha dito para Pedro assim: esse não é o evangelho que eu te ensinei, o evangelho que tu tem aprendido é ferir, mas o meu evangelho é sarar. Aleluia! Aprende, ó Pedro. Aleluia, aleluia. Diga nessa noite: mas eu vou aprender, assim como Pedro aprendeu, eu também vou aprender o caminho do céu. Em nome de Jesus, o Espírito do Senhor está aqui nessa noite para ensinar. Glória a Deus. Preste atenção. Aí, esse Pedro estava lá no dia de Pentecoste também, quando de repente todo mundo orando, e o Senhor disse: ficar em Jerusalém e esperai que até do alto vocês sejam revestidos de poder, e tome oração. Jesus, eu não sei o que o Senhor vai mandar, mas vai ter coisa nova aqui dentro. Manda fogo, manda poder, faz alguma coisa. Eu quero revestimento, eu quero poder, eu não quero mais sair daqui do meu jeito, eu quero ser diferente. E estava todo mundo lá orando. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome de Jesus, santo é o poder de Deus. Talvez tinha crente também cruz sem entender nada do que estava acontecendo, mas os irmãos estavam lá orando. E já completando os 50 dias, aí escutaram um som. Lá e veio um som. E um som começou a entrar dentro da igreja em que eles estavam reunidos. E o som era parecido com o som de um vento. Era como um som de um vento que vinha ali. Não era um vento, era um som como de um vento. E não era vento qualquer não era o Aracati que passa, sopra aqui não. Eles sentiram que era um vento veemente, que era um vento poderoso. Ele disse: esse vento não é dessa terra aqui não. Nós nunca sentimos esse negócio. Tem coisa diferente aqui, aleluia. Tem coisa diferente aqui hoje.
chorei de calabaxéria. E lá vem um som como de um vento veemente e impetuoso. E encheu toda a casa em que eles estavam reunidos. E quando aquele vento encheu toda a casa, aí começou a sair uma língua bonita da boca dos crentes. Glória a Deus. Querido, o Espírito Santo traz coisas alegres para a gente. Querido, o Espírito do Santo do Senhor traz uma alegria que neste mundo ninguém pode encontrar. Mas Ele traz, não porque nós merecemos, mas porque o Senhor é misericordioso para com as nossas vidas. E de repentemente todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar com ousadia a palavra de Deus. Porque uma coisa é nós pregar com sabedoria, conhecimento humano. Outra coisa é a gente pregar com ousadia. Eu já tive privilégio de Deus fazer isso com a minha vida. E vi palavras e mais palavras de uma forma tremendamente gloriosa. E elas surgem de dentro da gente igualzinho assim um favo de mel. Uma coisa boa, é uma coisa maravilhosa. Não tem coisa melhor do que a gente sentir a presença de Deus. Ser cheio do Espírito Santo. Sentir o toque dele em nossa vida, não há nada incomparável. E aí então, eles se encheram do poder de Deus. Mas o povo partiram lá. E lá vem a perseguição. E disseram para eles aí estão cheios de monstros. Estão embriagados. Aí Pedro se levantou. Quando Pedro se levantou, eu imagino o tamanho da aflição que ficou aqueles irmãos. Eu acredito que até naquela hora faltou a vontade deles falar línguas estranhas quando Pedro se levantou, porque eu já conhecia o ignorante do Pedro. Pedro se levantou e disse, agora pronto. Naquele dia ele cortou só a orelha, hoje ele vai cortar meio mundo de orelha aqui dentro. E Pedro se levantou, só que Pedro vinha cheio do Espírito Santo, vinha diferente. Glória a Deus. Sabe por que é que tem muito crente ignorante ainda? É porque não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo te torna sensível. Aleluia! Ele te torna sensível. Que faz diferente. Aí Pedro se levantou. Quando Pedro se levantou, agora não se levantou mais aquele Pedro pescador. Se levantou, parece um doutor da lei. Varões e irmãos. Varões e irmãos que estão presentes aqui. Senhoras e senhores. Aleluia. Todos que habitam na Capadócia, Panfilha, Frígia, Ponto de Ásia, todos que estão aqui nesta noite, tanto judeus como prosélitos. O que está acontecendo aqui é algo diferente. Já começou o sermão todo ajeitado. E o povo diz, está diferente mesmo o negócio. Aleluia! O que está acontecendo aqui, nada mais e nada menos é do que falou o nosso Joel lá no passado. Acontecerá de Deus que nos últimos dias derramaria do meu Espírito sobre toda a carne. Este povo não está embriagado, mas estão todos cheios do Espírito Santo de Deus. E terminando aquele discurso, 3.000 almas aceitaram a Cristo como Salvador. Nós precisamos entender isso. Glória a Deus. Tendo orado eles, moveu-se o lugar em que estavam. E todos foram cheios do Espírito Santo. Nós precisamos disso aqui, ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Eu já tive algumas experiências com o Espírito Santo e foi algo muito interessante. Uma delas era quando eu estava relutando para não ser pregador, porque eu queria tudo, menos ser pregador. Eu tinha medo demais de pregar o Evangelho, porque pregar o Evangelho traz o peso de uma grande responsabilidade. Mas mesmo assim, eu não queria abandonar o plano de Deus na minha vida. Não queria ser pregador, mas também queria ser um crente cheio do Espírito Santo. E naquela manhã eu estava trabalhando no período
era de seca, não era um inverno muito bom. Mas já tinha passado o inverno e eu estava apanhando feijão. A Ana estava grávida do meu filho Noé. E eu comecei a apanhar feijão ali e comecei a falar da grandeza de Deus para mim. Não tinha um pregador melhor para mim do que eu mesmo. Pregava como ninguém. Sozinho eu queria ver. Eu tenho saudade daquele sermão. Se Jesus me desse um, vocês iam ver se vocês aguentavam o rojão. E eu estava lá e comecei a apanhar feijão e falando com Deus e orando. E de repentemente nasceu em mim uma vontade de chorar, porque a presença de Deus traz assim um choro. Você não sabe por que você está chorando, nem o que está acontecendo, o que é isso, é algo assim meio diferente. Meu Deus, eu não estou entendendo, mas sabe que está chorando. E se o Senhor disser, quer que eu pare, a gente diz, não Senhor, continua. Continua, eu quero continuar sentindo isso aqui. E eu ficava lá apanhando feijão e lá vai. E comecei a pregar para uma multidão de gente sem ter ninguém. Aí o Espírito Santo veio sobre mim. E eu comecei a falar em línguas estranhas. E era alegria. E era poder. E era o céu. Jesus baixou dentro daquela capoeira de feijão. E era um rebuliço grande. E cheguei lá no final do roçado. Eu disse, meu Deus, eu estou doido. Deixava feijão para trás. Era aquela arrumação. Mas a minha alma estava cheia do Espírito Santo, aleluia. Ser cheio do Espírito Santo parece até que é coisa de doido, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as coisas sábias. Abra sua boca nesta noite e comece a glorificar a Deus. O Espírito do Senhor é sobre nós neste lugar. Aleluia. Eu lembro-me de um pregador, ele estava pregando e falando sobre o Espírito Santo. E quando ele estava falando sobre o Santo Espírito, de repentemente apareceu um homem barbudo, feio, e chegou para ele e disse, eu disse, o senhor quer aceitar Jesus? Eu não quero. Mas Jesus é maravilhoso, o Espírito Santo é tão glorioso. O Espírito Santo pega um homem feio assim que nem você e transforma em uma nova criatura, mas eu não quero. O Espírito do Senhor não tem algo tão magnífico e tão importante quanto ele. Você pode ir em qualquer lugar e você começa a sentir aquela alegria em tua alma, que vai enchendo. Aí você diz, não sei se eu choro. Aí começa aquela vontade de chorar e vai enchendo, e vai enchendo. O Espírito Santo é lindo. Ele traz uma alegria para as nossas vidas. Muitas vezes eu estou pregando e entra só um cheiro dentro da igreja. Quando aquele cheiro chega, é diferente do caiaque, é diferente de qualquer perfume da natura, sei lá de quê. Porque, queridos irmãos, é um cheiro diferente do céu. E eu digo, Jesus está aqui dentro. Pode ter 2 ou 3 crentes, aquele culto é abençoado. Você pode sentir o cheiro dele nesta noite. Ou você pode ter uma visão, ou um pensamento de alegria na tua alma. É ele tocando para encher este vaso. Aqui neste lugar, se der ouvido, vai ser cheio. E o barbudo ficou olhando e ele pregando o Espírito Santo. E de repentemente o barbudo olhava para ele e dizia, mas eu não quero. Aí depois o barbudo dizia, mas eu não quero. Eu não quero, eu não sei, eu não entendo, mas eu estou te dizendo, não precisa entender. Ele vai ensinar tudo, ele vai ensinar tudo, e o Espírito Santo vai te encher, como ele já está te enchendo nesta hora. Aí o barbudo abriu a boca no meio da igreja e disse, acalma, Espírito Santo, desse jeito tu me mata. O Espírito Santo não mata ninguém não, mas enche de alegria. Irai chore calabaxéria.